Oi, Oi, Cá, Ju. Oi, Ju, tudo tudo bem? bom? Bem com você? Bem também, seja bem-vinda à Ah, live. obrigada, Hoje nós vamos falar um obrigada. pouquinho sobre um tema que é muito familiar seu, né? Que é a intolerância Sim, alimentar. sim, Então, exato. então se apresenta. Eu falei um pouquinho Sim, de você, mas se apresenta também e, legal. e nós vamos conversando. É, combinado. Pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Juliana Casagrande, eu sou hipnoterapeuta, sou também decodificadora mente e corpo, sou Teta Healing, reikiana e também estudo agora metafísica e também sou ativista quântica. E para eu conseguir ser tudo isso hoje, meu caminho foi bem longo. Eu trabalho com intolerância alimentar, eu desenvolvi um protocolo de intolerância alimentar porque eu fui intolerante ao glúten, à lactose e ao açúcar por 10 anos. Então, eu vivenciei tudo isso na pele. Então, eu sei exatamente tudo que as pessoas que têm intolerância ou que têm algum desconforto gastrointestinal passam hoje em dia. Então, essa foi a minha trajetória até estar aqui hoje conversando com você, cara. Olha, maravilhoso, né? E Sim. descobrir que tem um tratamento e que é eficaz e que você consegue voltar a comer de tudo, né, Ju? Exato, é isso Como é mesmo, que Ká. foi isso para você? Me conta um pouquinho da tua história, o que te Conto. falavam os tratamentos, porque você provavelmente foi atrás de tratamento, né, Ju? Sim, Ká, sim. Eu me lembro que a intolerância, geralmente, né, ela não começa de um dia para o outro e fala, nossa, me tornei intolerante. Não. Ela vai começando de pouquinho aos pouquinhos, até eu ter noção de que eu era realmente intolerante alimentar, foi muitos anos passando mal, Cá. Início, eu não podia tomar mais leite, leite puro, né? Então, quando eu tomava o leite, vinha com uma dorzinha de cabeça bem de leve, uma coisinha bem sutil. E com o passar do tempo foi aumentando, aumentando. Eu falei, nossa, mas toda vez que eu tomo leite agora tá estranho, tô tendo dor de cabeça. E como eu sempre tive muita percepção do meu próprio corpo, eu comecei a observar, toda vez que eu tomo leite, isso é uma dica que eu dou para quem não sabe ainda se é intolerante alimentar, que é a dica número um, é que se você tem algum desconforto, comece a observar ou anota o que você comeu 48 horas ou 24 horas antes, para começar a anotar, para ver se tem alguns alimentos que foram repetitivos para você começar a observar. E aí eu fiz isso, e aí eu comecei a anotar que realmente era o leite. Aí cortei o leite. Aí o que que aconteceu? Eu comecei, toda vez que eu fazia ingestão de iogurte, também a mesma coisa. Cortei tudo, aí nunca mais tive as crises de enxaqueca, mas eu percebi que toda vez que eu comia, principalmente derivados do leite, que era que eu estava com o foco principal, o que que acontecia? Eu tinha um leve desconforto. Então começou assim, a minha barriga ela inchava um pouquinho e ela, com o passar do tempo, ela foi inchando, 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 que a gente chama de distensão abdominal. Mas, enfim, é barriga inchada, para quem não sabe o termo técnico. A barriga inchava e eu me sentia pesada, sabe? Desconfortável, assim. Às vezes parecia que a minha barriga estava grávida, eu estava grávida de 3, 4 meses. Então era um negócio bem, bem desconfortável. E aí, depois disso, começaram a vir os piriris. Então, de vez em quando eu comia algo que tinha muito lactose, muito queijo ou um molho branco, também começava a passar mal. Meu intestino soltava. Só que isso, Cá, tudo que eu tô falando pra você é uma coisa assim que não é de um dia pro outro, sabe? É com o Uhum. passar do tempo, ele vai evoluindo a intolerância alimentar. Quem tem, começa, por exemplo, com a lactose, ou começa com o glúten, depois vai vendo que vai aumentando e tudo mais. E aí, com o Uhum. passar do tempo, eu estava tendo, meu intestino soltava todos os dias, literalmente todos os dias. Então, o meu organismo ele não conseguia mais absorver os alimentos. Porque a gente sabe que a absorção dos alimentos, dos minerais e tudo mais, das vitaminas, é feita no intestino. Então, com isso, cá, eu tinha fraqueza, eu não tinha disposição, eu era mal-humorada, sabe? E aí, com o passar do tempo, eu fui começando a perceber que a intolerância ela não era só de alimentos, eu estava intolerante à vida, praticamente. Por quê? Porque no final, cara, só contando um pouquinho mais do final, né? O que que aconteceu? Eu já não conseguia comer mais nada. E aí, eu fiz, na época, né, há muito mais de, sei lá, 15 anos atrás, não tinha essa. Ninguém se falava tanto de intolerância alimentar como é falado hoje. A gente não tinha Uhum. tantos produtos. Eu lembro que às vezes eu morria de vontade de comer um chocolate e não tinha.
E aí, quando na época, há muito tempo, saiu um chocolate chamado Chocosó e eu comprava, ele era horrível, mas era a única coisa que tinha para comer na época, sabe? Então, sim, eu falo que quem é intolerante hoje alimentar tá no céu. Porque apesar dos produtos serem caros, pelo menos tem uma opção para comprar de vez em quando. Na minha época, nem isso tinha. E aí, Sim. voltando um pouquinho da lactose, né? Eu voltei a comer tirei a lactose, meu intestino melhorou. Só que o que que aconteceu? Aí eu comecei a perceber que eu tinha uma melhora, mas que não estava 100%. Aí, o que que eu comecei a fazer? Tirei o glúten. Tirei o glúten e aí melhorei. Aí falei, nossa, meu Deus, o que que eu vou comer agora? Não posso comer mais lactose, não posso comer mais glúten. Eu vou viver do quê? E aí, porque se você Exatamente for o que as ver, pessoas querem. né? Tudo Exato, eu vou. tem, né? Exato, tudo tem, tudo. E aí você começa a procurar, né? Na época não tinha tantas receitas que tem hoje e tal. E aí eu comecei a procurar novas receitas. Coitada da minha mãe se desdobrou em muitas, assim, porque tem que fazer, né? Vamos mudar a receita. E aqui em casa todo mundo entrou meio que na dieta, sabe? Que, assim, é um ponto muito positivo, porque eu vejo muitas pessoas falarem que as famílias não apoiam. Então, assim, mãe. Uhum. Beijo, pai, obrigada pela compreensão aí. E a gente começou a fazer uma dieta. Assim, por um lado foi bom porque foi uma coisa muito mais saudável, entendeu? Eu não comia mais nenhuma tranqueira. E mesmo fazendo a dieta saudável, eu comecei a perceber que eu ainda continuava passando mal. Ou seja, aí eu Uhum. descobri do açúcar. Cortei o açúcar da minha vida também. Só que aí chegou no final, cara, o que que aconteceu? Tudo me fazia mal. Por mais que eu comprasse o alimento orgânico, por mais que eu preparasse a minha refeição, que não tivesse contaminação cruzada de jeito nenhum, eu não comia mais nada. Minha mãe falava para mim assim, menina, você vai morrer. Porque todo mundo que olhava para mim, cara, eu estava muito magra, estava com cara de Sim. doente. Por quê? Porque o meu intestino não conseguia fazer a absorção dos nutrientes que precisavam, né? Então aí eu comecei a buscar alternativas. Aí falei, gente, não é possível que eu tenha que viver dessa forma, não é possível, eu não aceito isso, eu vou buscar alternativas e aonde for eu vou encontrar, e eu sempre mantenho esse pensamento dessa forma. E aí foi que eu encontrei, eu até recomendo, uma mulher chamada Cristina Cairo, para quem não conhece, eu super recomendo. Ela foi a primeira pessoa que falou para mim que era possível voltar a comer todos os alimentos. Quem quiser, existe um livro chamado A Linguagem do Corpo, da Cristina Cairo, volume 1. Então, é Linguagem do Corpo, Cristina Cairo, volume 1, que lá ela fala de quem é intolerante ao glúten, de quem é intolerante à lactose. E aí eu comecei a ir em todas as palestras da Cristina, hoje eu sou aluna dela, adoro de paixão, porque ela mudou a minha vida. E aí eu conversei com ela e ela falou assim para mim um dia, Cristina, eu falei para ela, Cris, eu não consigo comer mais nada. A minha vida está completamente sem rumo. Eu acho que às vezes eu vou morrer porque eu não consigo comer mais nada. Ela virou para mim, Kai, e falou assim: um dia, minha filha, daquele jeito calmo e sereno dela, você vai entender que tudo está dentro da sua cabeça. E eu falava assim, Cris, como que vai estar dentro da minha cabeça se o meu problema é no intestino? Não consigo entender. E ela falou assim, um dia você vai entender. E saiu andando. E eu fiquei com aquela informação durante muito tempo na minha cabeça. Falei, gente, como é que o meu problema no intestino está na minha cabeça? Eu falava, não. Enfim, cara, eu comecei a procurar terapias alternativas e eu fiz várias até que eu encontrei a hipnoterapia. E aí eu fiz uma sessão de hipnoterapia, fiz um protocolo na época com um hipnoterapeuta específico para quem emagrecia, e na época surgiu o efeito. E eu falei, gente, como que um negócio, uma terapia, fez com que eu voltasse a comer os alimentos? Eu falei, não. Porque assim, cá, eu sou uma pessoa que adora estudar, que adoro saber de como as coisas funcionam e tal. Eu falei assim, eu voltei a comer os alimentos. Faz 10 anos que todo mundo me vê de marmita. E agora eu vou chegar nos lugares, e as pessoas vão ver eu começando a comer. O que eu vou falar para as pessoas? Foi um milagre? Não, eu falei, eu preciso ir lá ver o que aconteceu comigo, porque antes de eu pensar em ser hipnoterapeuta, o que eu fui? Eu fui ver o que tinha acontecido comigo, sabe? Porque eu falei, Sim. nossa, como que de um dia para o outro eu voltei a comer tudo? Eu acho que não é de um dia para o outro assim, mas tem todo um processo, mas para quem fica 10 anos sem comer, passar 1, 2 meses durante esse processo, não é nada, certo? E Exatamente. aí eu fui fazer a formação, procurei a melhor formação de hipnoterapia
E eu fiz a formação em hipnoterapia e eu entendi o que tinha acontecido comigo. E aí, de todas as terapias que eu vim fazendo e que eu tive uma pequena melhora, eu também fui atrás para entender todas elas para desenvolver esse protocolo hoje, cara. Essa é a Muito minha bom. história. É incrível, né? E o que acontece hoje é que as pessoas falam, poxa, eu sou intolerante e vou viver a vida toda intolerante e nunca mais vou poder comer os alimentos, né? É, tem hoje, por exemplo, a lactose, né? A enzima. Mas não sei se você percebe, até nos teus clientes, que chega um momento que a enzima não dá conta. E que Exato, mesmo exato, tomando a enzima, você vai passar mal, né? Pessoal que exato. está entrando, se vocês têm alguma pergunta, se vocês são intolerantes a algum alimento, já deixem sua pergunta se você tem dúvida, ou também compartilhe essa live com os amigos, com alguém que você sabe que é intolerante e que vai ser Exato, muito importante para ela ver essa live, para ela ter a informação, né? Porque exato. hoje eu falo que muita gente é intolerante, tem intolerância a glúten, lactose, açúcar, a ovo, né? E não tem a informação de que existe um tratamento. Então as Exato, pessoas é falam para isso mim, mesmo. Karine, como assim? Sério que até para isso funciona a hipnoterapia? Eu falo, sim. E Exato, elas é não isso mesmo. sabem. Então é para a gente passar a informação que existe sim um tratamento que a pessoa pode voltar a comer. E claro, né, Ju, as pessoas, muitos, até uma vez eu ouvi de um hipnoterapeuta, quando a pessoa tem intolerância, chega para mim e eu falo, por que você quer comer esses alimentos? E aí eu fiquei pensando, poxa, Não. a pessoa precisa querer, né? Eu Exato, quero comer ou eu não quero comer, né? Se você não exato, quer comer, ótimo, não coma, por exato. opção, É mas uma não comer escolha. porque você não pode, né? Sem Exato, ter cara. escolha, aí fica mais complicado, né? Uhum, E o que que Então, acontece, Cá, é que, gente, se vocês conhecem pessoas que não sabem que são intolerantes, mas que tenha intestino muito preso, piriri, estufamento, barriga inchada, esse pode ser um dos primeiros sintomas da intolerância. Foi como eu falei, não é de um dia para o outro que você se torna intolerante, agora eu vou ter que tomar enzima. Não, não é assim que funciona, é de pouquinho em pouquinho. Então as pessoas elas não sabem. Vamos ver o que que o pessoal está escrevendo aqui. deixa eu ver aqui. Bebê com intolerância à proteína do leite. Gi, o que que você quis dizer com isso? Beber com intolerância à proteína do leite. Se você começa, se você pode beber, comecei com a intolerância à lactose, agora desenvolveu ao glúten. Jéssica, semana que vem vai ter um Uhum. vídeo explicando exatamente lá no meu Instagram o motivo de você sempre, gente, vocês vão perceber que isso aconteceu comigo. A gente tem a causa e o sintoma, tá? Isso é Uhum. extremamente importante. Vai ter um vídeo explicando certinho sobre isso. Então, o que que é intolerância alimentar? Quando a gente tira o leite, a gente tem o sintoma, que é você ter dor de barriga, piriri, enxaqueca, e a gente tem a causa. Quando a gente tira a lactose, o glúten, a gente está tratando, a gente tira o quê? A gente tira o sintoma, a O gente não sintoma. trabalha a causa. A hipnoterapia, ela trabalha a causa. Por que que vai acontecer, Jé? Você vai perceber que daqui a um tempo você tirou a lactose, agora você tirou o glúten, daqui a pouco vai vir frutose, açúcar, e você nenhum alimento você vai conseguir comer. Porque foi o que aconteceu comigo. Até eu estava só trabalhando no sintoma. Imagina que se você tem um carro, que o seu carro está fazendo um monte de barulho. O que que você vai fazer? É melhor você aumentar o som do seu carro para você não escutar o barulho? Ou é melhor você ir lá e mandar arrumar o seu carro? Foi exatamente isso, é exatamente isso que a gente, como hipnoterapeutas, né, Cá, a gente faz. A gente trata a causa. Por quê? Porque vai chegar uma hora que você não vai conseguir comer mais nada. E o que Infelizmente é assim. acontece, né, Ju, é que o corpo, a mente se comunica com o corpo. E o Exato, corpo, exato. ele é a única forma de comunicação. Então, a mente está falando assim, ó, tem um problema aqui, resolva, resolva. Exato, E aí você exato. corta a lactose. E o que acontece? A O men- problema tá ali. a mente vai enviar para um outro lugar a mesma Exato, informação. Então, ela vai mandar o exato, glúten, ela vai dizer, ó, eu tenho um problema. Olha para mim, eu tenho um problema. E para exato, você tratar exato, realmente a causa raiz, né? exato, é Então isso é mais ou mesmo. menos isso que acontece. É. Então, vamos pegar então outro exemplo. Eu tenho uma dor nas costas. E aí a pessoa vai lá tomar remédio para dor nas costas. Aí
do nada eu começo a ter uma dor na perna, Exato, né? é isso mesmo, A perfeito, dor, cara. ela simplesmente vai para um outro lugar, Exato. porque o teu corpo tá dizendo, olha para mim, tem alguma coisa que você precisa tratar. Exato. Quando a Não é gente, eu isso, João? costumo, exatamente, Caio, eu costumo dizer lá no consultório que assim, quando o corpo apresenta algum sintoma físico, a gente tem que agradecer que esse sintoma está aparecendo, porque é uma forma do seu corpo se comunicar com você. Ou seja, se você está com um desconforto, uma dorzinha nas costas e do nada, você teve um estressante, pesou aqui no ombro, o seu corpo está falando para você, relaxa, calma. Porque o que que acontece muito lá no consultório, Cá? Quem é intolerante alimentar, ele não aparece, ele não vai lá só com a queixa da intolerância. Ele vai lá porque ele tem problema no intestino, ele vai lá porque ele tá com uma esofagite, ele vai lá porque ele tá também com gastrite, nunca é só nada. Então, foi o que eu falei desde o começo, as coisas elas começam pequenininho. E o corpo avisando, avisando. Imagina que é uma bolinha bem pequenininha e a bolinha vai crescendo, crescendo, porque o corpo tá falando, pelo amor de Deus, me ajuda, ajuda, sinal, alerta, alerta, e você não tá vendo. Isso é com Exato. todas as doenças, não só é a intolerância, mas qualquer sintoma físico que a gente tem no nosso corpo, é que algo no nosso emocional, no nosso, dentro da nossa mente, não tá legal. Seja um perdão que você não consegue dar para alguém, seja uma raiva que tá aí dentro, seja algo que aconteceu lá na sua infância, que às vezes você nem se lembra e que você tá carregando isso a vida toda. E só chega uma hora que eu somente falo, eu não aguento mais, preciso exteriorizar como sintoma físico. Exato. Tem uma pergunta aqui, eu já ia fazer uma pergunta, É, mas como tem uma pergunta, eu já vou fazer agora. Ó. A pessoa pergunta aqui, a Márcia, tem cura para qualquer tipo de intolerância alimentar? Então é o tratamento, né? A gente nunca promete a cura, né? exato. Mas fala para o pessoal, então, os tipos de intolerância alimentar que você trata no consultório, que a gente Legal, trata, né? legal. Márcia, nenhum profissional da saúde, se você vai ao médico, uma nutricionista, ninguém fala de cura, né? Mas o que eu posso te afirmar é que todas as pessoas que passaram pelo protocolo, elas já receberam alta e já voltaram a comer todos os alimentos. Tem muita gente que está passando pelo processo e isso, assim, é incrível. Foi o que a Cá estava falando no começo. Você ter a opção se você vai comer o alimento ou não é completamente diferente de você não poder comer ou de você comer e passar mal. Então é uma É. opção sua, porque e o glúten faz mal, é porque a lactose faz mal. Ótimo, se você quer manter uma dieta sem glúten, sem lactose e de vez em quando você ter um evento e comer algo, conseguir se socializar e não ter qualquer tipo de sintoma físico, ótimo. E lá no consultório eu trabalho com todos os tipos de intolerância alimentar. Tem gente que chega lá no consultório, cá, com uma lista gigantesca de produtos que não pode, de alimentos que não pode comer. Tem gente que vai com uma simples intolerância alimentar pequena, tem gente que então falando um pouquinho, né, das Dos intolerâncias, tipos. dos tipos. Tem intolerância à lactose, ao glúten, à frutose, ao ovo, às oleaginosas, tem a frutos do mar, tem a corantes, tem gente, tem tudo. Cada um porque cada organismo é de um jeito, né? Então, Uhum. assim, se você, voltando um pouquinho que eu falei lá no começo, faz uma lista. Se você não sabe o que está te fazendo mal e você não quer fazer exames, nada disso, faz só um diáriozinho do que você come. Você teve aquele desconforto, ou uma dorzinha de cabeça, ou a barriga distendeu, algo assim. Faz um diarinho falando assim: olha, nesse dia eu comi tudo isso, e anota tudo o que você comeu. Quando você tiver esse mesmo sintoma novamente, faz e anota. E começa a observar que todas as vezes, uma hora, algum alimento ali vai aparecer. Então é assim que, se você não quiser, né, fazer aquele exame de sangue de lactose ou de glúten. E tem assim, hoje em dia tem muitos tipos de exames de alergias alimentares, que desde que você põe na pele até a parte de exame de sangue. Então hoje está bem melhor de quando eu comecei com a intolerância. Então, assim, cada caso é um caso. Tem gente que vai com um monte de intolerância, tem gente, mas os mais procurados hoje em dia realmente é o glúten e a lactose. É o que a gente mais vê, né? Ou que as Exato. pessoas mais têm consciência, né? Porque às vezes a pessoa nem tem consciência de que ela tem esse problema, né? Uhum. Ela passa mal, ela não se sente bem, mas ela nem sabe que nem tem Que consciência que é um alimento que está fazendo mal, né? Exato, exato.
O Cá, a Andrea tá falando aqui, eu tenho intolerância à lactose, mas na cidade que eu moro não tem esse tratamento. É verdade, não é todo lugar que tem. Andrea, eu desenvolvi, né, esse protocolo específico para intolerantes alimentares em cima de tudo que eu já passei, já vivenciei. E assim, o que que acontece? Eu tenho recebido muitas pessoas que são de outros lugares, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro, que vêm, eles me mandam mensagem. Eu tenho consulta já agendada para setembro e para outubro, que eles vão vir a São Paulo, que não são Que não de são São Paulo daqui? capital, exato, para vir para cá, que estão se programando, já compraram passagens para vir e passar pelo protocolo. Então, assim, você já sabe que é possível voltar a comer os alimentos, então, se não tem aí, venha para São Paulo, se programe, se prepare, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena, né, Ká? Com certeza, com certeza. Ótimo. A DMC tá aqui. Tá? É o É, Carlinhos que tá aí? Deve ser. Beijo. deve ser. Beijão. Olha só. O Felupe falou assim: eu sou intolerante à lactose e ao ovo. Já me adaptei a não comer a maioria dos alimentos, mas quando estou fora de casa, viajando, fica bem complicado. A hipnoterapia funciona para todos os casos? Fê, depende muito de caso a caso, tá? A gente precisa analisar. Eu preciso, através da DMC, que é decodificação mente-corpo, eu Uhum. consigo fazer uma análise. Mas geralmente sim, você passando pelo protocolo e seguindo ele da melhor forma possível, você pode voltar a comer todos os alimentos, sim. E aí é uma escolha sua de você querer comer ou não, né? Se você quer continuar comendo leite, mas se você for comer, você não ter sintoma nenhum. Isso. E Ju, Hum, você vê um padrão nos teus nos teus clientes? Um padrão assim, a gente falou da DMC, né, da uhum, decodificação. uhum. Você vê um padrão de causa nos teus clientes? Sim, Cá, De acordo quem com é. a decodificação, assim, o que você geralmente vê? Sim, de acordo com a decodificação, Cal, o que que acontece? O problema ele está no meso novo, mesoderma novo, né? E falando de uma linguagem muito simples, a maioria das pessoas que são intolerantes alimentares, o padrão que eu sinto é que elas se sentem impotentes e desvalorizadas. Esse é um ponto. E as pessoas que são intolerantes ou que têm a síndrome do intestino irritável são pessoas irritadiças. Ah, Juliana, mas eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila, isso não acontece comigo. Se você parar e se observar, em alguma área da sua vida você não está feliz. Seja a área amorosa, seja a área pessoal, profissional, social, alguma área você é extremamente irritada. E aí, gente, irritada, intolerante, não quer dizer que você externaliza, tá? Que você é uma pessoa irritada. Não, dentro de você não tá legal esse sentimento, porque tem muita gente que tá sorrindo, né? Tá com aquela máscara, tô mega feliz e tá tudo bem, mas por dentro, gente, não tá legal, não tá se sentindo bem. Então é importante observar, esse é o maior padrão que eu vejo lá no consultório, é esse, que as pessoas em alguma, ou em todas, ou em algumas áreas, ou alguma, elas são irritadiças. Isso é meio padrão mesmo. Uhum. Sempre tem algo que ela muitas vezes nem conhece, mas que lá dentro, quando na terapia, externaliza na terapia, né? E a pessoa Exato, fala, nossa, eu exato. não sabia que tinha essa relação, né? Exato, isso mesmo. É, Perfeito, Cal. é muito esclarecedora a explicação sobre a mudança de intolerância de acordo com as substituições. Para um bebê, a LPV, funciona esse tratamento? Bebê de quanto tempo? Eu não sei. Onde está essa pergunta aqui? É da Gi, em Da cima aqui Gi. do comentário do Ali, Gi, eu Leonardo. trabalho com crianças a partir de 10 anos, tá? Porque ela precisa interagir comigo, ela tem que ficar no consultório comigo, então ela tem que ter, ela tem que me responder perguntas, então ela precisa já ter um pouco de conhecimento, tá? Bebê de 7 meses, por hora a gente não consegue ajudar. Talvez de você observar, porque se observar quais são, se você se sente irritado ou intolerante em alguma área da sua vida, ou se aconteceu alguma coisa que a criança estava ali, você estava amamentando e aconteceu algo que possa ter atrapalhado a amamentação.
é muito relativo, porque cada caso é um caso. Infelizmente, para criancinhas assim, recém-nascidas, eu sei que é muito desafiador para pai e mãe, mas agora, assim, pequenininha, a gente não consegue ajudar tanto, né? O que a gente orienta, né, Ju, muitas vezes é o Sleep no Sleep, né? Que é você, como pai e mãe, dar sugestões diretas quando a criança está recém pegando, entrando no sono, e você dá sugestões para Exato, ela que ela é saudável, que ela, perfeito, que ela é tranquila, que ela pode comer de tudo, que ela é saudável, e exato. começar a dar essas sugestões diretas, positivas, que ela é saudável, né? Uhum. Eu acho que foi a Gi, né, que falou, Gi, você pode, que nem a Ká falou, né, a gente tem o Hypno Sleep. Então, o Hypno Sleep, ele funciona da seguinte forma. 5 minutinhos depois que você vê que o seu bebê ou sua bebê pegou no sono, ele dá aquele três jeitinhos, sabe? Quando ele vira o olhinho, faz um barulhinho, que você sabe que ele realmente pegou no sono. Geralmente, uns 5 minutos, você pode dar essas sugestões diretas. Por exemplo, que ela pode comer todos os alimentos, que ela é uma criança Uhum. saudável, que ela pode a partir de agora, se sentir confortável e segura comendo todos os alimentos. E assim, de dia após Que dia, toda vez. vocês estão ali, que papai e mamãe estão ali, que, né? Exato, que pode se sentir segura, que ela é valorizada. E assim, com as palavras que vocês estão acostumados a dizer no seu dia a dia, sabe? Porque assim, você vai ter que dar essa sugestão de uma forma onde ela entenda. Por pequenininha que ela seja, ela vai entender, né? Do jeitinho que vocês conversam com ela, ela sabe tudo o que vocês estão fazendo e falando. Então, é uma forma de você dar uma sugestão direta sempre, todas as vezes que ela pega no sono, e na verdade isso é para tudo, né, Kátia? Ela é Pra tudo. inteligente, é próspera, amada, querida, Amada. segura. E é exato. O amada é um dos principais, né? Porque a gente vê, pelo menos eu vejo muito no consultório, um padrão, né? Geralmente as pessoas que vêm no consultório são crianças que, feridas, né? Que Uhum, entendem que não são amadas, que falta amor, que falta compreensão. E já exato. começar a introduzir esse protocolo, né? Esse exercício para você dar sugestões para ela, que ela tem tudo isso, né? Porque muitas Uhum, vezes a criança tem, só que ela não entende que tem, porque uhum, a forma dos pais demonstrarem é diferente, né? exato, Então, a exato. percepção dela é que ela não tem. Então, é fantástico, é muito bom. É muito bom. E na verdade, só fazendo mais um adendo, Kai, que na verdade, assim, nós fomos e somos, né, crianças, nós fomos há um dia crianças, né? Então pode ser que Sim, existam crianças machucadas dentro do adulto, né? Então que a gente acaba exato. colocando máscaras, e aí existe uma dor dentro da gente ainda que às vezes por conta da nossa mente não querer ter aquela dor todo dia ali, ela acaba colocando debaixo do tapete, né? Então, e chega uma hora que o corpo tá gritando, falando, e uma das formas do corpo dizer isso é a intolerância alimentar, ou enfim, depressão, ansiedade, e aí cada um externaliza de um jeito, né, cara? Exato. Ju, tem uma pergunta que me fazem muito. É. Tá, Karine, mas como eu sei que é emocional? E aí eu vou deixar para você responder isso. Será que Show. tudo é emocional na intolerância? Como é que eu sei que é emocional ou não? Então, Cá, eu costumo dizer assim, né? Se você não nasceu com a intolerância alimentar, se até geralmente sempre os adultos, né? Tem tido muito casos de criança ultimamente, mas os adultos, né? Os adultos, você vem ali tomando leite, comendo glúten, ovo, a vida toda, e aí do nada, um belo dia, você vai no médico, o médico fala pra você assim: olha, você vai ter que cortar isso da sua dieta. E aí, né, muitas pessoas, médicos falam, porque a gente para de produzir a enzima e tal. Por que que tem senhores de 90 anos que tomam um copão de leite por dia e eles não são intolerantes? E Então, comem assim, tudo, né? De e tudo. comem tudo, exato. E aí você vai ver, são aquelas pessoas que sempre estão de bem com a vida, que tá tudo bem. Então, assim, eu costumo muito falar para as pessoas que me procuram e que fazem essa pergunta específico para intolerância alimentar, né? Que tem muita gente que fala assim, e quando eu estou de férias, o meu intestino funciona perfeitamente bem. E quando eu estou de férias, tá tudo bem. Tem gente que fala assim, que vai viajar para os Estados Unidos, né, para fora do país, e fala assim, nossa, quando eu estou viajando, eu acho que o glúten lá da Europa é muito melhor, porque eu não passo mal.
Gente, não é o glúten na Europa que é diferente. É porque o São todas seu emoções. estado de espírito, você está de férias, você está viajando, você está descansando, você não está com mil e uma preocupações na cabeça. São Então, emoções, né? é emoção de você estar viajando, se divertindo, descansando. Você não está ali no trabalho estressado o dia inteiro, fazendo, pensando em mil e uma coisas. Não, você está ali de paz, de boa, sabe? Então. Esse é um dos exemplos que eu costumo dar para que você comece a observar quando que você está bem, se você não está, como é que vai ser, porque assim, tudo, se você não nasceu, se você tem um problema, tudo é muito assim, mas a maioria dos casos, se você tem um problema que você não nasceu com ele, é porque tem um problema emocional aí dentro que o corpo está externalizando de uma forma de, ele externaliza uma forma de um sintoma físico ou num sintoma emocional. É muito mais Uhum. fácil de entender quando a gente fala de depressão, ansiedade, né, Cá? Por quê? Porque é mais emocional, mas é a mesma forma que o corpo externaliza através do sintoma físico. Não, é muito Exato. parecido, né, Cá? E aqui a gente tem um sintoma físico e nós vamos identificar a emoção que está causando esse sintoma físico, que é a intolerância, Exato, né? Que exato, é exato. todos esses sintomas que vêm com a intolerância, né? Que é a dor no estômago, o passar mal e tudo mais, que a Ju já falou antes, os sintomas de quem tem intolerância alimentar, né? Exato, Então, exato. a gente identifica a emoção que está Por trás, né, envolvida do por sintoma trás desse físico. sintoma físico. Exato, E, exato. e Ju, eu ia te perguntar, eu ia falar, na verdade, né? Falamos de adultos, né? Uhum. Mas criança também, né? Criança também come, toma leite, e, enfim, não tem nada. Daqui a pouco, em uma certa idade, já ainda criança, ela Exato, sente, né? Eu vou exato. contar o caso, então, da minha filhada. A minha filhada Conta. foi intolerante à lactose desde bebê. Aham, Então, aham. quando ela era bebê, ela sentia muita cólica. Tá. E a minha irmã cortou o leite. Então, ela achou que era o leite e ela não sentia mais. Então, toda vez que Uhum, minha sobrinha, minha filhada, ela comia algo com lactose, vinha todos esses sintomas aí que você falou. O uhum, piriri, vômito, né? Vômito, diarreia, passava mal, ficava muito mal. uhum. E isso durante os 11 anos dela. E o que aconteceu? Ela ia numa festinha de aniversário, ela esquecia da enzima, às vezes Ah, a enzima nem fazia mais, não fazia perfeito. efeito. Ela ia numa festinha de aniversário, ela não podia comer o bolo, não podia comer o chocolate, o brigadeiro, não podia comer chocolate. Só de vez em quando, quando então alguém ou a mãe dela, minha irmã, comprava então um chocolate zero lactose, né? Ai, cara, só abrindo parênteses, assim, se para adulto já é desafiador você querer comer um docinho e não poder, para criança me corta o coração de um jeito assim que você não tem ideia. Porque como eu passei por isso, eu sei que é muito mais às vezes, desafiador a criança entender do que um adulto, né? A criança E aí, simplesmente quer como fazer parte, né? é, um adulto até fala, poxa, tudo bem, então, né? Eu vou. Mas a criança, ela não entende. Ela acha que, poxa, todo mundo pode menos eu, né? Eu me sinto triste. Então vem Exato, todo aquele exato. turbilhão de emoções né? Que Uhum, tá presente ali. E aí o que aconteceu? Eu fiz o tratamento, então, para essa intolerância. E uhum. no mesmo final de semana ela já estava comendo de tudo. Ela comeu Criança chocolate, sensacional. e foi muito bom. E até ela fez um depoimento, e aí eu É, perguntei para ela o que você mais gosta de comer, o que você ficou mais feliz em poder comer. E ela fala, uhum. o chocolate. Porque Gente, ela queria muito comer e não podia, né? Ou quando exato. comia, ou às vezes esquecia da enzima, ou muitas vezes até nem funcionava. E aí, Exato. É hoje ela muito pode comer de gratificante, tudo. né, Cá? E É foi muito logo legal. depois, né? Tem gente que logo depois volta a comer de tudo no mesmo, por exemplo, no mesmo final de semana, e tem outros Uhum. que levam um processo, né? Que é um processo, como você falou, né? Que é 2, 3 meses para voltar Exato. com a Cada rotina de caso é antes, um né? caso, né? Exato. Quando é criança, cara, geralmente é muito mais rápido, a criança volta muito mais rápido mesmo, porque a criança ela não tem.
bloqueios, vamos dizer assim. Ela simplesmente acredita que aquilo funcionou e pronto, né? Ela vai comer e não fica olhando se vai. Porque eu costumo dizer no consultório para as pessoas é assim: olha, se você for comer um alimento e falar que aquele alimento vai te fazer mal. Por quê? Porque você tem que pôr Exato. o alimento se sentindo bem. E a criança, ela pega, come, ai que delícia, e não vai falando, isso vai me fazer mal. Não. Trabalhar com Será que criança funcionou? Será que não funcionou, né? Não fica naquela. exato, exato. Não fica aquela vozinha aqui falando, né? Será que vai funcionar? Será que não vai? Exato. E aí criança é muito mais rápido o tratamento, realmente é muito mais rápido, mas assim, geralmente é uma sessão e um retorno, cá, que as pessoas voltam a comer os alimentos. Então, em 90% dos casos é assim que funciona. Então, vale a É. pena para quem está há tantos anos passando mal, o que, que são alguns meses, ou sei lá, uma sessão, um retorno, para ter uma vida não só questão, né, de você poder comer o alimento, mas de socializar, de comer o que você quiser, poder viajar, sair, namorar, sem ter qualquer desconforto, né? Então, isso. Tipo, por opção, eu não como glúten e lactose. Mas se no momento eu precisar comer porque não tem um outro alimento, posso Exato, comer e não vai dar problema nenhum, né? Mas é por opção que eu acho que é nessa linha que a gente segue aqui, né, Ju? É exato, você por exato, opção comer ou não. exato, isso E mesmo, cara. deixa eu ver aqui se alguém tem mais alguma pergunta. O que você vê geralmente no consultório? É mais lactose, é mais glúten? Geralmente é mais lactose, tá? Porque geralmente o primeiro sintoma é da lactose. Mas tem de tudo. Os mais procurados geralmente são glúten e lactose, mas geralmente tem alguns casos que eles que vêm com uma lista gigantesca, assim, que eu falo, nossa, se eu com glúten, lactose e açúcar já não conseguia comer, você então não consegue comer nada mesmo. E a pessoa fala, realmente é muito desafiador, muito, muito, muito. Gente, agora, esse mês, vai ter bastante vídeo lá no Instagram falando específico de intolerância alimentar. Vai ser o foco do mês, vai ser esse, explicando os vídeos, o que que acontece, quais são os sintomas de quem. Dicas para quem tem o intestino muito solto, dicas para quem tem o intestino muito preso, para você entender exatamente o que a gente falou lá no começo do sintoma e da causa. Então, independente da intolerância ser glúten, lactose, açúcar, os sintomas são os mesmos, sabe? Então geralmente assim, eu falo assim que tem o glúten e a lactose. Por quê? Porque hoje é o que é mais falado, né? Mas tem muita gente que vai no consultório que tem frutose e que jamais imaginou que ao comer uma banana, a pessoa vai ser intolerante à banana. Sabe? Provavelmente ela vai em 300 milhões de médicos, nutricionistas, até que um santo, alguém abençoado, ilumina e fala: vamos fazer para frutose, sabe? Por quê? Porque não é conhecido tanto, né? Hoje em dia o que é mais difundido mesmo é o glúten e a lactose. Exato. Tem algum caso que você, assim, que você se surpreendeu pela causa inicial? Que você pode contar, claro? Algum caso, assim, Causa. de, de, de causa inicial ou de até algo que É que tinha relação. geralmente assim, não necessariamente precisa estar envolvido com alimentação, a causa. Geralmente são casos que envolvem alimentação, seja Uhum. na hora que a mãe, porque através do livro da Cristina Caro, ela fala que quem é intolerante à lactose tem problemas com a mamãe. E sendo muito sincera, isso tudo que a gente fala não é nível consciente. Tudo isso é Uhum. interno, tá dentro do subconsciente. Pode ter sido, mas Juliana, que eu escuto muito, né? Meu relacionamento com a minha mãe é maravilhoso. Eu não tenho nenhum problema com ela, mas lá na infância, será que não teve nenhuma questão que ela te machucou? Ou então, será que hoje você não está fazendo o papel de mãe da sua mãe e você está fora do seu equilíbrio? Então, a gente tem que analisar tudo isso. A maioria das pessoas chegam, realmente, eu tenho problema com a minha mãe, meu relacionamento com ela é muito desafiador e tal, mas tem gente que fala, nossa, É maravilhosa.
é maravilhoso. Eu amo minha mãe e ponho a mãe num pedestal. E você não está no seu lugar de filho através da constelação familiar, né? A Uhum. sua mãe é a pessoa mais alta, sua mãe e o seu pai, e depois vem você. Quando você é a mãe da sua mãe, você tem um desequilíbrio, e aí também pode ser uma das causas dos sintomas da intolerância. Mas geralmente quem tem problemas com lactose tem algum problema, mesmo que lá, às vezes, na amamentação, foi com a mamãe, foi algo que aconteceu, ou então, sempre, não sempre, mas a maioria dos casos é relacionado com a mãe, e a parte do glúten, ela é relacionada com o papai. Ou seja, você tem algum problema com o seu pai. E reforçando, né, Ká, que às vezes mas meu relacionamento é ótimo. Gente, tudo isso é subconsciente, a nível inconsciente, que Subconsciente. você não sabe, através da terapia que a gente vai descobrir qual foi o caso, né? Então, cada caso, assim, é um caso. E eu costumo falar, Ju, que os pais, o pai e a mãe, eles são os primeiros hipnólogos. São as primeiras pessoas com quem nós tivemos contato. Exato. Então, nós fomos programados por eles, né? Nossa primeira programação. Então, sempre vai ter alguma coisa ou outra. É muito difícil. Se é que eu já peguei algum caso, não me lembro, que não tinha problema com pai ou com mãe, Todos tá? têm. Todos têm. É, Então, a gente faz esse tratamento também. E a pessoa às vezes fala assim, poxa, eu não tinha consciência de que lá dentro... Sabe quando a pessoa, aconteceu tal coisa, mas tá tudo resolvido? Né? E fizeram exato, uma coisa muito ruim pra mim, isso não falando só de pai e mãe, mas tá tudo resolvido, aí quando você tá na terapia e vem tudo aquilo de novo. E aí, exato, opa, eu achei que tinha superado isso, mas não exato. superei. É a É uma nível das, subconsciente. a nível subconsciente, é uma das formas, né, de proteção da mente, né? Porque a gente acaba Exato. colocando tanto a sujeira debaixo do tapete, ou tanto concreto para que aquilo não te machuque mais, só que uma hora aquilo vem à tona, né, e explode com um sintoma físico, um sintoma emocional de Exato. algo que você achava que estava tudo bem, só que na verdade não estava, né? Porque se tivesse, É. não No tivesse tudo bem, não caso, teria. exato. No caso da minha sobrinha, minha filhada, isso era o problema era na amamentação. Ela Uhum, estava, uhum. minha irmã estava amamentando e estava acontecendo uma situação ruim da minha irmã com uma outra pessoa e a Uhum. minha afilhada, minha sobrinha, ela estava sentindo. E É. o que aconteceu? Foi um impacto muito grande. Tipo assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Uhum. E ela estava tomando leite. O que a mente entende? Toda vez que eu tomar o leite, vai acontecer essa coisa ruim de novo. Exato. Eu vou sentir isso Eu vou novamente, né? sentir isso novamente. E aí Exato. é uma forma de proteção. Ela fala: não, você não pode mais tomar o leite. Exato. Então, foi essa situação. E imediatamente ela não pôde mais tomar Começou a já ter os lactose. sintomas, Já começou a ter exato, sintomas. Foi algo que exato, na percepção dela foi uma coisa forte, né? Em outro exato. momento pode ser que para outra pessoa pode ser que tivesse acontecido isso, ela ia poder tomar o leite, né? E Uhum. outras coisas aconteceriam que iria para o mesmo copo da emoção, né? E Sim, lá na sim, frente ia transbordar esse copo e ela ia começar a sentir o sintoma. Então é um exato. exemplo que eu dou e ela era bebê. Então, será que Uhum. já nasceu com isso? Né? Será que ela já Não, nasceu ou será que ela desenvolveu depois? Então, na bem terapia a gente sabe. pequenininho. E Exato. agora eu também falo, Ju, a gente consegue, através do teste de cinesiologia, né? Entender se Sim, aquilo é sim, emocional ou não. Então, a gente faz esse exato. teste antes, né? Uhum, Para uhum. entender se a gente consegue ajudar com o Com nosso a protocolo, terapia, com a nossa exato. hipnoterapia, né? No Exato, caso. exato. E uma coisa que É, também, Cá, que é de observar, que assim, a intolerância alimentar, ela tem crescido muito em crianças e adolescentes, né? Você não via antes, meu filho de 2 anos está intolerante alimentar. Não existia isso. Tudo bem, por falta de conhecimento, pode ser que sim, mas o que acontece é que os sintomas hoje eles estão muito mais recorrentes. E aí, para quem uhum, são pais e está assistindo, que você está fazendo com o seu filho hoje em dia, né? Porque antigamente, o que as crianças tinham que fazer? Apenas brincar.
tinham os deveres da escola, sim, mas elas tinham apenas que brincar. Hoje em dia, o que que acontece? A criança fica 12 horas numa escola com um monte de atividade e ela não consegue ser, ela é cobrada o tempo todo. Sendo que Exigência. exato, sendo que a criança tem até 7 anos, o subconsciente está aberto e ela tem que simplesmente ser criança e não ser um mini adulto. Então a gente vê que hoje em dia tem muitas crianças com problemas gastrointestinais, por quê? Porque elas não estão sendo crianças de verdade, elas estão sendo cobradas para ser mini adultos, os melhores. E na verdade o que ela tem que fazer Exato. apenas é brincar. Exatamente. Essa cobrança excessiva. Cresceu muito o número de crianças, né? Com ansiedade, transtorno de Exato. ansiedade. Então, o E que aí a está criança tem acontecendo? A déficit de criança, atenção. ela eu sempre falo que a criança, ah, ela é um disco zerado, né? Exato, Então, nós que programamos, ela é um HD zerado, né? exato. Então, nós que vamos programando. E o que está acontecendo para ela ter hoje essa programação e desenvolver hoje já esse sintoma, né? Então, tem que ligar o Exato. alerta, de novo, dos pais, né? O que está acontecendo nessa relação, o que está acontecendo em casa, o que os Uhum, pais estão... Como é a relação dos pais, como é a relação dos pais com essa criança, né? O que ela está uhum. vendo, o que ela está ouvindo, o que está Exato, acontecendo, né? exato, isso mesmo, Cá, perfeito. Tem que observar, né? Porque não só os sintomas da intolerância, mas são crianças estressadas, Outros. crianças medrosas, que não têm, que são consideradas com déficit de atenção, e aí acabam medicando crianças que, na verdade, ela só está sendo sobrecarregada, né? Ela tem uma função até os 7 anos de idade, ou até um pouquinho mais, que ela está fazendo uma outra função que ainda não é da idade dela. Então a gente tem que Uhum. observar isso muito de perto, né? E não simplesmente jogar na escola e pegar meu filho à noite, né? Exato. Deixa eu ver aqui. A Camila fala duas profissionais maravilhosas que admiro. Ah, Obrigada, Cá. beijo, Três, cara. então, né? Porque Linda. você também é maravilhosa. Nós É fizemos uma live verdade. na sexta-feira, Ah, faz que uma semana legal. agora. Ai, A gente gostoso, falou muito bom. sobre as relações familiares. Então tem É, muito a ver que ela falou, né? Constelação, ó, sempre presente. E é sempre presente mesmo, sim, porque sim. relação familiar envolve muito, né, essas questões de causa Uhum, e uhum. sintoma, né? A causa do Exato, sintoma. isso Deixa eu ver mesmo. aqui. O Leonardo, sensacional esse insight sobre intolerância relacionada com os pais. Muito Ah, legal, interessante. que bom. O Helder falou muito interessante. Oh, Yada, beijo. Lindo. Acho Deixa que é eu ver isso. aqui. Vocês têm mais Tem mais, perguntas? tem mais alguma pergunta, gente? Deixa eu ver aqui se a gente. É, a Gi está perguntando assim, para bebê com alergia, né? Gi, tem que ver qual que é o sintoma que ela tem da alergia, então cada caso é um caso. Então, seria interessante analisar, né, quais são os sintomas, porque se for alergia de fechar a glote, de morrer, assim, que é casos muito sérios, a gente não trabalha. Eu trabalho mais com sintomas gastrointestinais ou na pele, assim, algo com isso, né? Mas se for problemas que realmente a pessoa come, porque tem casos, pessoas que são celíacas, né? Sei lá, se você tomar uma cerveja, por exemplo, eu tenho um namorado e meu namorado tomou cerveja 3 horas atrás. Ele foi no churrasco e agora a gente está se encontrando e eu sou celíaca severa. Se ele me der um beijo na minha bochecha, é o suficiente para que crescer e fechar a minha glote. Então, esse tipo de alergia eu não trabalho, tá? Fecha a glote, tem problemas respiratórios e tudo mais, não. Mas se problemas gastrointestinais, aparece alguma coisa na minha pele que fica coçando e tudo mais, aí a gente trabalha. Tem também casos muito legais, falando de criança, cara, que é dos transtornos seletivos alimentares. Tem muito adulto que não come determinados alimentos, que só come, tipo, fritura Eu e ia te tudo perguntar mais, isso. não come salada, legumes, não tem uma alimentação saudável porque elas têm nojo, repulsa, um negócio absurdo, cara. E isso Nunca também é provou depois. e tem aquela repulsa, né? Muitas vezes. Exato, exato. Outro dia eu tratei uma moça que ela tinha 18 anos, ela tem 18 anos e fobia de arroz. Ela não podia ver arroz de jeito nenhum na frente dela, que ela, tipo,
ficava louca. E a gente foi ver que na introdução alimentar dela, ela teve esse problema com o arroz, que forçaram ela a comer o arroz, ela não queria. Foi algo bem desagradável para ela e ela abomina arroz. E ela jamais, eu não sei por que que eu não gosto. E a gente encontrou, né? Então, fobia alimentar também a gente costuma tratar e é muito legal, porque as fobias, né, cara, num caso geral, assim, geralmente a pessoa sai do consultório já sem essa fobia. No caso, né, dessa moça, eu acabei levando um potinho de arroz feito, deixei lá no consultório e falei, olha, vamos ver se a terapia funcionou? Eu posso te mostrar o arroz? Foi super legal. E aí eu mostrei o potinho com arroz, ela, nossa, arroz. E ela pegou no arroz, coisa que ela nem de longe, assim, ela conseguia, e ela tinha aquele nojo, aquela repulsa, e ela tocou no arroz, foi muito legal, assim, é muito gratificante, né? É muito Então, gratificante, com os certeza. transtornos alimentares também são bem legais, assim, É. adulto que quer voltar a ter quer comer coisas que não gosta, ou então que essa fobia alimentar está atrapalhando de alguma forma a vida dessa pessoa, a gente também trabalha, né, cara? Com certeza. E tem muita criança também que tem esse transtorno, né? Segunda-feira eu vou trazer aqui um convidado e nós vamos falar sobre hipnoterapia em crianças, tá? Ai, que legal. Então, e para quem quiser acompanhar e entender Sim, um pouquinho, sim. porque também tem gente que tem hipnoterapeutas que tratam e outros que não tratam crianças, né? Mas tem Exato, muita gente que exato. não sabe que em crianças também é possível, né? Dependendo, Sim, sim. a partir de uma certa idade já dá para fazer também. Exato, exato. É muito bom. É. Isso aí. Aqui o Leonardo está perguntando se o protocolo de hipnoterapia é o normal para tratar intolerância alimentar. Eu uso muito agora a DMC junto, tá? Que Legal. é a decodificação do corpo, da mente. É, Então, e a Ju tem o protocolo dela. Então, mas Léo, sim, dá para eu costumo dizer que a base de tudo é a hipnoterapia, né, Cá? E sim. aí a gente vai agregando outras coisas, né? A DMC, no meu caso tenho um pouco de Theta Healing, metafísica eu uso muito, 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 e também a parte de física quântica, mecânica quântica. Mas é um protocolo que eu desenvolvi, que eu vi que com o passar do tempo, tudo que foi melhorando para mim, eu fui agregando nisso para que seja um protocolo muito rápido, né, cara? Para que a pessoa não tenha Uhum. que passar, tipo, meses para voltar a comer, para que seja o mais eficiente. Porque, na verdade, quando a pessoa chega no consultório, a primeira coisa que ela quer sair e comer, né? Então, é para Exato. que as coisas aconteçam muito mais rápido. Mas a base de tudo, Léo, é a É hipnoterapia, hipnoterapia. sim. E dá sim para tratar só com a hipnoterapia, tá? O R2C Eu acho que tudo depende do puro. caso. É, Cada caso é um caso, mas geralmente sim. geralmente, né? Mas eu É, gosto muito do protocolo DMC. é, Então, eu sou é suspeita. fantástico. Fantástico. Se você não fez, Léo, não é propaganda não, mas super a gente recomenda, né? Eu É, sou suspeita faça. porque eu recomendo para Super. todo mundo. É divisor de água mesmo. Sim, sim, sim. Ahn, DMC é sensacional. A Camila falou que ela adora tratar crianças, que não vai perder a Olha live da lá, segunda. show, cara. Isso aí, vai Deixa ser eu ver aqui, legal. nós temos uns minutinhos ainda, mas eu vou deixar aqui. Vocês estão vendo aqui, né? Vocês podem me chamar, vocês podem chamar a Ju, vocês podem Exato. tirar dúvidas, enfim. Eu sempre falo que o primeiro passo é uma avaliação. Uhum. Então, você fazer uma avaliação para entender mais a fundo como funciona a hipnoterapia, como sua mente funciona, para você entender, né? O porquê você Exato, sente o que você sente, para a gente exato. entender também o teu caso, para a gente identificar, no caso da, dessa intolerância alimentar, se é emocional, né? Enfim, entender Exato. quanto tempo está te incomodando. Então, o primeiro passo sempre é a avaliação. Então, Uhum. como a gente fala, cada caso é um caso, então a gente precisa avaliar. Exato, isso mesmo. Eu costumo dizer que, né, através da DMC, a gente consegue, quando a pessoa chega no consultório, né, a gente faz uma avaliação dela apenas através dos sintomas físicos que ela apresenta, a gente já sabe como ela é um pouquinho emocionalmente, né? Porque o corpo, Exato. através das doenças físicas, ele fala, né?
E geralmente Exato. cada sintoma vem uma emoção junto, né? Então, a pessoa chega no A gente já consultório, ela nem identifica precisa o falar e que a ela. gente já. É, a gente já Exato, identifica o conflito que ela está vivendo, né? E a gente exato, fala para ela, a gente faz perguntas e se bateu, ok, né? A gente e já identifica antes qual a emoção, no caso, né? exato, isso mesmo, É. muito bom. Então vocês podem. Tem como não ser emocional? Cada caso é um caso, Tem, tem que tem. avaliar mesmo. É. Então, Nunca, a gente nunca vai falar para você com certeza alguma coisa, porque exato. todos nós somos diferentes, né? Somos seres humanos e cada um Somos é seres único, é humanos. singular, né? Então a gente precisa avaliar mesmo, tá? Exato, isso Mas mesmo. geralmente é emocional, né, Ju? Geralmente A, é. a maioria dos casos, sim, sim. Principalmente depois de adulto. Depois de Sim. adulto, é muito. Se O essa Fê tá avaliação perguntando. é paga geralmente? Fê, Sim. cada profissional trabalha de uma forma. Tem É. profissionais que fazem avaliação, tem profissionais que não fazem, então cada um é de um jeito. Tem Exato, que mas geralmente é paga, né, Ju? sim, sim, com certeza. É o nosso tempo, né? O nosso estudo. E aí você tem que sentir, Fê, com quem eu costumo dizer muito que assim, a gente tem que ter muita empatia, né? Com o profissional que a gente vai passar por terapia. Então, não só o currículo, mas o que você sente com relação àquela pessoa. Se você se sente completamente bem, feliz de estar ali, você sente uma empatia por aquele profissional. Eu acho que isso também é muito importante, porque se você olha para a cara da pessoa e você fala, ai, não sei, não gostei, então é melhor nem ir, né, Cá? Porque a empatia para casos de Não, terapia é essencial, né? não vou me sentir à vontade de falar tudo que eu sinto ou na hora da terapia ali, porque você acaba. Você precisa falar aquilo que você está sentindo na terapia. E aí, se você Exato. não fala, se você não se sente à vontade, não vai dar certo. Então, é melhor não fazer, né? Então, Perfeito, é isso sinta mesmo. quem é o profissional que pode te ajudar. Exato, exato, isso mesmo. O santo precisa bater, né, Ju? Exato, Na, perfeito. na, É, na, no na frase, popular. É. no popular. Tem profissional aqui no Rio de Janeiro, eu posso, ou eu, a Ju, a gente pode ver se a gente pode indicar alguém. Mas É. pode, se você puder e quiser vir até aqui, tem muita gente, como a Ju falou, que vem para Sim, São Paulo, né? principalmente do Rio, que o Rio é mais próximo. Eu já atendi várias pessoas que vêm do Rio, vêm de ponte aérea ou até mesmo de ônibus, fazendo no final de semana. De final de semana eu atendo também, viu, Cá? Não sei Uhum. você, mas eu Eu geralmente atendo quem atendo. precisa. Assim, olha, eu não Tá, consigo durante a semana, eu também atendo tá. no final de Porque semana, mas eu casos atendo muitas excepcionais. Muitas pessoas que não são de São Paulo, elas vêm para cá. E aí eu acabo atendendo de final de semana, porque as pessoas conseguem se mover e vir para cá para aproveitar o final de semana. Então, assim, a agenda de Colega sábado de ela é fora. bem mais concorrida, mas eu atendo sim, geralmente a prioridade é para quem vem de fora mesmo. Para quem vem de fora, né? Que aí consegue Isso. também conciliar com o trabalho, né? Que agora Uhum. não estão conseguindo, né? Por causa da quarentena, não estão Exato, conseguindo se deslocar. Mas já exato. é possível fazer uma avaliação, né, Ju? Sim, exato. A Gé, Pelo só menos para a a gente avaliação, né? terminar aqui rapidinho, ela falou assim: Nossa, estou me sentindo um pouco aliviada por saber que é possível voltar a comer os alimentos. Sim, Gé, esse é o nosso objetivo aqui da live, tá? Eu entendo exatamente o que você está passando, porque durante muito tempo eu escutei exatamente isso, que eu tinha que me adaptar às dietas, e hoje você sabe que é possível sim, que eu voltei a comer os alimentos. Teve o caso da Cá. Lá no meu Instagram também tem vários depoimentos de pessoas que voltaram a comer e mais Uhum. em breve também vai ter muito mais outros depoimentos. Então, assim, Conteúdos, né? conteúdo sabe que é possível sim você voltar a ter a sua vida normal de volta. A Isso é muito Roberta. bom. Oi, Roberta. Ela também disse que descobriu há 2 anos. Gente, 27 segundos para terminar aqui a nossa 1 hora. Eu quero agradecer muito, Ju, Beijo, foi que muito você, bom. que você veio aqui falar conosco. E muito obrigada a todos. Gratidão, gratidão. Um Gratidão. beijo. E quem tiver dúvida é só escrever pra gente. Beijo, É só escrever. pessoal.
Até Beijo, mais. muito, muito obrigada por Obrigada, estarem aqui. gratidão.